Então eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Eu vou continuar falando sobre Betânia, o lugar preferido de Jesus. Há 15 dias atrás eu comecei essa mensagem. Eu queria que você deixasse aberto aí, Lucas 10, verso 38. E pela manhã, irmãos, antes da palavra, eu tive um momento onde eu pedi oração à igreja e oraram por mim. Pedi para a Cristiane, pastora Cléo e alguns dos nossos supervisores, eles vieram e oraram por mim. E eu quero pedir que vocês estejam cobrindo sempre as nossas vidas em oração. A minha, Adriel, Abner, Cristiane, nós essa semana tivemos uma semana assim bem complicada na saúde física. E eu sei que isso às vezes mexe com o nosso emocional. E nós precisamos sempre estar cobertos em oração. E nessa manhã eu senti realmente a igreja nos cobrindo, e a gente podendo ser respaldado no mundo espiritual, com as orações, com o jejum. Eu tive uma crise muito séria de coluna essa semana, eu nunca tinha tido. E do domingo para a segunda, eu tive uma crise bem séria, quase que eu não consigo levantar. E foram 4 dias assim de dor. E eu sei que eu posso contar com a oração de vocês. Eu estava contando um testemunho do poder da igreja quando a igreja ora. Nós mudamos para uma casa, nós éramos pastores na comunidade Querigma nessa época. Acho que foi em 2003, se não me engano. E nós mudamos para aquela casa e a partir da primeira noite, a gente começou a ter pesadelos. A gente acordava com Adriel gritando, ele era bebê ainda, eu acho que ele já era um pouquinho grande, eu acho que já tinha uns 2 anos, mais ou menos. De 2 para 3 anos. E ele acordava gritando, desesperado. E eu e Cristiane tendo pesadelo ao mesmo tempo. E nós começamos a orar naquela casa, não sabia quem tinha morado lá, o que tinha acontecido. E eu lembro que eu cheguei na igreja, num culto de quinta-feira, e eu pedi oração à igreja. Eu digo, irmãos, eu preciso que a igreja nos ajude em oração, porque eu sei que nós estamos vivendo um tempo aí de contra-ataques espirituais. E eu lembro que a gente estendeu as mãos em direção à casa, oramos. E irmãos, a partir daquela noite, nunca mais a gente teve nenhum pesadelo. Adriel dormia tranquilamente. Então, quando nós entendemos de batalha espiritual, nós temos discernimento espiritual. Então a gente precisa às vezes aguçar mais as nossas antenas espirituais. Então, pela manhã eu dei esse testemunho. E também eu falei, queridos, da importância dos pais, das mães, guiarem seus filhos na palavra. Sabe, esse rapaz, ele que eu falei aqui, que Deus livrou ele da morte, glória a Deus. Mas ele poderia hoje estar servindo firme nos caminhos do Senhor. A diferença é que um pai e uma mãe faz. Mas muitas vezes os pais e as mães não estão perseverando. Muitas vezes os pais e as mães deixam os filhos em casa. Não, fica em casa assistindo, que a gente vai para a igreja. Para não ter trabalho. Ou então faz o contrário. Vá, meu filho, para a igreja que a gente vai ficar. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ele for mais velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho, ou seja, é você junto com seu filho. Eu tive uma mãe que foi assim. Então, se eu estou aqui, é porque minha mãe, ela insistiu comigo. Eu dizia, eu não quero ir não, porque eu estou com sono. Ela dizia, vai com sono. Eu não quero ir não, porque está com frio. Vai com frio. Eu não quero ir não, porque eu estou doente. Vai doente. Era assim, com minha mãe não tinha conversa. E graças ao investimento da minha mãe, eu pude crescer na presença do Senhor. Sabe, pais e mães que estão aqui, e eu tenho sentido isso um grande incômodo em meu coração. Você não pode transferir isso para o CCA Kids ou para outra pessoa. É sua responsabilidade como pai e mãe. E minha mãe dizia o seguinte, enquanto você estiver debaixo do meu teto, enquanto eu lhe sustentar, você vai fazer o que eu quero. E não tem conversa. Você pode estar barbado. É eu que lhe sustento, você deve satisfações a mim sim. Era assim. Minha mãe era pay buff.
não tinha conversinha com ela não. Sabe, hoje a gente vê os pais negligenciando. Observe o que o seu filho está vendo na internet. O tipo de amizade que tem. Crianças e adolescentes trancados dentro de um quarto horas e horas e horas. E para o pai e a mãe entrar tem que pedir licença. Os tempos mudaram, né, irmãos? Por isso que nós estamos vivendo esse tipo de calamidade que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nossas crianças e adolescentes estão entregues a si mesmas. Então, observe o que o seu filho e sua filha posta nas redes sociais. Vai lá, dá uma olhada. As amizades, as conversas. A gente pega o celular de Abner. Abner, me deu o celular. Primeiro que seu celular para nós tem total e livre acesso, né? Tem senha, me diga a senha. E eu nem deixo ele pegar no celular. Não, me dê aqui para botar a senha. Que vai que nesse intervalo de tempo... Digo, não, me diga a senha que eu boto. É, porque tem gente ninja, né? Tem. Não, me dê que eu boto a senha. Queridos, hoje de manhã eu testemunhei. Nós tivemos um tempo bem difícil com a Adriel. Hoje as pessoas veem a Adriel ministrando aqui, adoração, liderando o ministério de música, mas só eu e Cristiane e algumas pessoas aqui sabem o preço que nós gastamos e investimos para livrar a Adriel de um desastre na vida dele. Mas nós fizemos. A gente chorou muito, a gente conversou muito e Deus interviu. Mas nós fizemos a nossa parte como pai e como mãe. Faça isso. Faça isso antes que seja tarde demais. E depois a gente só vai lamentar e chorar. Mas nós prestaremos contas, né, diante do Senhor, dos nossos filhos. Então isso é apenas uma exortação pastoral. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem sabedoria, coloque em prática. E quem não tem, sinto muito. Você colherá as consequências. Então vamos lá. Lucas capítulo 10. Vamos continuar aqui nessa vila chamada Betânia. Verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Verso 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Senhor, guia-nos na tua palavra. Orienta-nos. Espírito Santo, fale conosco. Continue falando. Obrigado porque esse texto nos inspira a sermos esse lugar chamado Betânia. Que a nossa casa seja um lugar chamado Betânia. Que essa igreja seja um lugar chamado Betânia. Um lugar onde você prefere estar. Um lugar, Jesus, onde você gosta de estar, porque você é bem recebido. Porque você é reconhecido, e não apenas isso, mas a fome que há em seu coração, Senhor, é plenamente satisfeita. E eu oro por isso, Senhor. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, há 15 dias atrás, eu falei que um lugar onde nós somos bem recebidos, nós queremos voltar àquele lugar outras vezes. Eu contei de como a gente foi tão bem recebido por alguém em um determinado lugar, e aquilo ficou marcado para sempre em nossas lembranças. Eu falei que no Antigo Testamento tinha um lugar especial para Deus. Na cidade de Jerusalém tinha um lugar chamado Sião. A fortaleza de Sião era um lugar especial, porque lá a Arca da Aliança ficava. Então, de toda a terra, quando Deus olhava para Jerusalém, especialmente para a fortaleza de Sião, Deus ali se alegrava. E aí eu falei que no Novo Testamento nós temos uma vila com uma casa de uma família de 3 irmãos. A casa de Marta, Maria e Lázaro, para Jesus, era um lugar de prazer, um lugar de boas conversas, de um cafezinho fresco, com um pãozinho francês quente com manteiga derretida. Jesus gostava de ir ali para descansar. Eu achei que era coisa da minha cabeça quando eu preguei tempos atrás, mas assim, eu vi várias confirmações, outras pessoas falando a mesma coisa, e essa semana novamente, alguém me mandou um post
lá do Instagram que falava sobre Betânia como esse lugar de prazer, como esse lugar de alegria para Jesus. E a primeira coisa que eu falei, 15 dias atrás, é que Jesus lá era bem recebido. Jesus, ele era celebrado naquele lugar. Ele não era apenas recebido de qualquer jeito, mas ele era celebrado. Se comemorava, tanto que ele queria voltar para lá outras vezes. E hoje eu quero falar que em Betânia, o coração de Jesus, além de ser acolhido, o coração de Jesus, ele é satisfeito. Eu vou usar aqui uma linguagem humana para descrever um sentimento no coração de Deus. Às vezes nós precisamos usar alguns recursos para a gente entender melhor Deus. Deus não tem olhos, Deus não tem boca, Deus não tem braços, porque Ele é Espírito. Mas, nas Escrituras, nós encontramos os olhos de Deus, as mãos de Deus, o braço do Senhor. Isso é uma linguagem chamada antropomórfica, ou seja, é dar a Deus feições humanas para a gente poder entender melhor. Só isso. E aqui eu quero dar um sentimento humano, físico, a Jesus, para a gente poder entender melhor. E o que eu quero falar é que o coração de Jesus tem fome. O coração de Jesus tem fome. E Deus tem fome? Não, Deus não tem fome. Mas estou usando essa linguagem para você entender fome no sentido de um desejo intenso. Um desejo, literalmente, visceral. Porque fome, as suas vísceras roncam. Quando você está com fome, dentro de você tem barulho. Deus tem uma fome, meus irmãos. O nosso Deus tem um desejo que precisa ser satisfeito. E Jesus ia para Betânia porque lá esse desejo era satisfeito. E não era a comida física. Nós temos aqui dizendo, o verso 39, acompanha aí. Maria, sua irmã, a irmã de Marta, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Eu encontro aqui neste versículo a satisfação do coração do Senhor realizado no que Maria fez. Nas entrelinhas, nós temos aqui uma mulher que sentou, mas não apenas sentou, ela permaneceu sentada. O texto poderia ter sido traduzido dessa forma: Maria continuou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Ela sentou para ouvi-lo e continuou ouvindo e ouvindo e ouvindo. Ou seja, Maria representa aquelas que dão a Jesus toda a sua atenção. Aqueles e aquelas que entendem que Jesus tem um desejo de relacionamento. Deixa eu te explicar. Deus, ele é completo. Deus, ele é autoexistente e autossuficiente. E Deus não precisa de nós para ser Deus. Se a gente não existisse, Deus continuaria existindo. Porque Ele é autoexistente, Ele é autossuficiente. Então Ele não precisa da criação, porque Ele está acima da criação. Por isso que Ele é Deus. Mas Deus deseja. Deus tem afeições. Ele é uma pessoa. Pessoas têm sentimentos, têm afeições. E Deus tem uma afeição, Deus tem um sentimento. E o sentimento que Ele tem é: eu quero me relacionar. Eu não preciso me relacionar, Deus, dizendo. Não preciso me relacionar com ninguém, mas quero. É diferente de nós. Mesmo aqueles que são bicho do mato, Você conhece alguém que é bicho do mato? Diz que não quer amizade com ninguém, que não quer contato com ninguém. Esses são os que mais querem. São os que mais querem. São os mais carentes. O que eles na verdade estão dizendo é: por favor, eu preciso
me relacionar. Por quê? Porque o ser humano foi criado com a necessidade de se relacionar. Então não é apenas porque eu desejo me relacionar, é porque eu preciso me relacionar. Deus não. Deus não precisa, mas Ele deseja. Quero fazer bem esse contraste aqui. Como seres humanos, nós precisamos e desejamos. Deus, como Deus, não precisa, mas Ele deseja. Ele quer. E aqui parece, eu desconfio pelas palavras de Marta, que no início Marta se sentou para ouvir também. Se você ler o texto com mais calma, nas entrelinhas, é como se Marta estivesse dizendo: Jesus, eu também já me sentei aí, já ouvi um pouquinho, mas me levantei porque, afinal de contas, alguém tem que fazer alguma coisa nesta casa. Alguém tem que trabalhar aqui. E Marta se irrita com Jesus. Senhor, por isso que eles eram tão íntimos. Senhor, não te importas que a minha irmã fique sentada aí, enquanto eu estou fazendo sozinha os deveres de casa? Os afazeres? Não te importa, Jesus? Não te incomodas? Então parece que Marta, ela por algum momento sentou também, mas ela não ficou. Essa é a diferença entre crentes e crentes, entre filhos de Deus e filhos de Deus, entre um cristão e outro cristão. É porque nós temos uma classe de cristãos que sentam e ficam, permanecem. E nós temos uma classe de cristãos que sentam, desfrutam um pouquinho e já se levanta com pressa para seguir o rumo da sua vida. E vão se lembrar do Senhor quando? Amanhã, depois de amanhã, quando um problema surgir, quando a dificuldade apertar, aí eles vão querer voltar para aquele lugar. Mas o Senhor, como eu e você, Ele não quer ser usado por nós. É forte isso, mas muitas pessoas estão usando Deus. Aqui no CCA eu já tive várias observações. Pessoas que vieram e a gente achando que elas queriam Deus. Elas não queriam Deus, elas queriam a solução para o seu problema. Eu conheço um caso que a pessoa queria salvar o casamento. Eu quero salvar meu casamento porque a pessoa casou com alguém alcoólatra e era bem complicado. E eu acho que até durante um ano essa pessoa perseverou. Culto, célula. Mas depois de um tempo, sabe o que aconteceu? Como o cônjuge não mudou, ela se mudou. Ela simplesmente abandonou. Porque Deus não fez como ela queria, quando ela queria, do jeito que ela queria. Isso acontece repetidas vezes, irmãos. Porque nós queremos usar Deus do nosso jeito. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada de Aladim, que você esfrega e ele aparece e você diz: eu quero isso, eu quero aquilo outro, e Deus é obrigado a fazer. Mas olha para mim, Deus é uma pessoa. Você quer ser usado por alguém para satisfazer as vontades daquela pessoa e depois ela te descartar? Você quer ser? Claro que não. É a pior sensação do mundo. É quando você se sente usado e descartado. Deus, queridos, Ele quer relacionar conosco. Primeiro eu quero a Ele. E como consequência, vem as bênçãos dEle. Estão entendendo? De manhã eu nem falei sobre isso. Então eu acredito que, quem sabe alguém aqui está precisando corrigir a rota. Você precisa desejar Deus. Maria sentou aos pés e continuou sentada. Marta não. Marta se levantou. Sentou um pouquinho, mas se levantou.
porque ela estava preocupada com muitas coisas. Mas o coração de Jesus elogiou Maria. No final do texto aí diz que ele disse, olha, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a boa parte. E dela não será tirada. Marta ficou irritada. E eu acho que, às vezes, nós somos mais como Marta do que como Maria. Nós somos impacientes. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa maneira. E nós precisamos da sabedoria de Deus para entender que existe um processo, irmãos. Existe um processo, tanto na nossa vida quanto na vida de outras pessoas. Mas eu quero que a gente vá para o Evangelho de Marcos, para a gente entender esse contexto, de Jesus saciando o seu coração, Jesus se alimentando sua fome de intimidade, de relacionamento conosco. Então vamos para Marcos capítulo 11, verso 11. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então, deixa eu te contar mais ou menos a ordem cronológica. Jesus, ele entra em Jerusalém, e aqui a gente tem o que é chamado de a entrada triunfal. Ele entra montado no jumentinho, emprestado, e aclamado pela multidão. As pessoas ficam gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Isso no calendário litúrgico aconteceu no sábado, sábado de Ramos. A Igreja Católica comemora assim, porque foi o sábado que antecedeu a Páscoa, a crucificação. Então Jesus entra na cidade de Jerusalém aclamado, as crianças gritando, Hosana, Hosana, que significa salva-nos, salva-nos, Senhor. Em seguida, quando ele entra, ele vai no templo. E aqui em Marcos diz que ele observa tudo. Ele dá uma olhada no templo e ele vê ali no templo negociantes, mercenários, pessoas se aproveitando da fé, da ingenuidade, da inocência e lucrando. Não é muito diferente hoje, né? Muitos mercenários da fé lucrando com a inocência, a ingenuidade de muitas pessoas. Jesus observa, e aí diz que, como já era tarde, em vez dele pernoitar em Jerusalém, o verso 11 diz que ele chamou os discípulos e voltou para Betânia. Era um lugar que ele gostava. E Jesus vai, era uma distância curta, 3 quilômetros, então, em meia hora, ele chegava lá. Dormiram em Betânia, e na manhã seguinte, Jesus volta para Jerusalém. Esse vai e vem tem sentido. Ele não ia ficar andando de um lado para o outro, sem querer nos dizer alguma coisa. Ele vai para Betânia, dorme, de manhã, agora, Marcos capítulo 11. Abra aí, deixa aberto, porque eu só coloquei algumas referências, mas deixa aí aberto para você seguir essa sequência. Então nós lemos o 11, 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Diga comigo, Jesus teve fome. Então o que eu estou falando não é apenas aleatoriamente. A fome física de Jesus aqui vai fazer com que Jesus pare, verso 13, vendo de longe uma figueira com folhas. Então era uma árvore muito frondosa, bonita, muitas folhas, e Jesus se aproxima para ver se achava alguma coisa. Alguma coisa para quê? Para comer, porque ele estava com fome.
quando você está com fome, você procura comida. E ao se aproximar, nada achou senão folhas. A figueira era uma árvore muito bonita externamente, mas sem frutos. Sem frutos. Porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Mas segura aí, vamos para Mateus 21. É o mesmo texto, é a mesma cena, mas em Mateus nós encontramos aqui um detalhe. Mateus 21. Vamos só voltar um pouquinho. No dia anterior, Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo Jesus entrado no templo, Mateus 21, 12, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, e é isso aqui que eu quero chamar a tua atenção. Vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Então vejam, irmãos, Jesus entra em Jerusalém, é aclamado por crianças, mas é repreendido pelos religiosos. Esse padrão, ele sempre acontece ao longo da história, certo? Quem se acha muito sábio e inteligente, geralmente é aquele que persegue o Senhor. Porque a sabedoria humana sobe tanto a cabeça, o orgulho ensoberbece e a pessoa agora é especialista em Deus. Eu sou teólogo, né? Eu e Cristiano somos formados em teologia, bacharelado em teologia. Mas o que é que acontece na cabeça dos teólogos? Somos especialistas em Deus, porque afinal de contas, teólogo é aquele Deus, logos, estudo, o estudo de Deus. Então a gente estudou Deus e a gente sabe explicar Deus. As crianças não eram teólogas, mas os escribas, os fariseus e os sacerdotes queriam ser especialistas em explicar como as coisas funcionam. Mas as crianças ali representam as pessoas de coração puro. Aquelas que dão adoração sem querer explicar. Sem querer uma explicação teológica. Elas adoram simplesmente porque adoram. Não tem que ter uma explicação profunda. É bom quando a gente estuda teologia, né? Eu recomendo. As pessoas que querem ter um ministério pastoral, recomendo, façam um curso de teologia. Muito bom. Mas você não pode achar que por você fazer um curso de teologia, você entende Deus. As crianças aclamaram Jesus, os teólogos repreenderam Jesus. E Jesus então, irmãos, sai do templo, vai para Betânia, dorme em Betânia e volta de manhã. Vamos ler o relato de Mateus 21, verso 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aquela figueira, querido, sabe o que era? O sistema religioso que não reconhecia Jesus. Aqui nós temos o judaísmo. O judaísmo com todos os seus rituais,
todo formalismo. O Messias veio e eles não reconheceram. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Eles desejaram o Messias, mas quando o Messias veio, eles não conseguiram enxergar. Por quê? Porque estavam cegos pela sua religiosidade. Olhe para mim, nós temos que ter muito cuidado com a nossa religiosidade. Porque a nossa religiosidade nos cega. E o que é religiosidade? É você pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha e dizer: Deus, Ele só age desse jeito, desse jeito e desse jeito. Deus só age no CCA. Tem gente que pensa que a igreja que frequenta é a detentora dos direitos autorais, dos royalties divinos. Só aqui que Ele opera. A outra forma de religiosidade, sabe como é? Não, porque toda vez que eu me ajoelho, que eu oro de joelhos, aí Deus vem. E você então padroniza. Aí no dia que você não puder se ajoelhar, tiver que orar deitado, Deus não vem mais. Você colocou, você engessou Deus. E eu poderia dar muitos exemplos aqui de religiosidade. Os escribas e fariseus eram aquela figueira. A figueira tinha folhas. E por que Jesus amaldiçoou a figueira? Seque-se, não nasça mais fruto em ti. Sabe por quê? Porque se a figueira tinha folhas, ela obrigatoriamente tinha que ter frutos. Mas pastor aqui diz que não era tempo de figos, então ela não podia ter folhas. Certo? Uma figueira com folhas, por isso que Jesus vai procurar entre os galhos. Se tem folhas, tem fruto. Se não é tempo de fruto, então não era para ter folha. Ela estava o quê? Aparentando ser uma coisa que ela não era. Lembra a história de alguém? A minha, a tua. Porque muitas vezes nós somos uma figueira só com folhas. Onde está o fruto? Primeiro, o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo diz que quem é nascido de Deus, quem nasceu de novo, tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o quê? Amor. O fruto se chama amor. E os gomos, pensa comigo numa laranja, numa tangerina, pocã, mexerica, bergamota. Pensa comigo, uma laranja com vários gomos. A laranja é o fruto, mas os gomos se manifestam naquele fruto. Então, o fruto do Espírito, não diz assim, os frutos do Espírito. O fruto do Espírito diz, amor. E no amor nós temos paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 8 com o amor, 9. Olha para mim. Aparece o fruto do Espírito na nossa vida? Responda para você mesmo, porque se não aparecer, você é uma figueira só com folhas. Aparece o fruto do Espírito em ganhar almas? Porque no livro de Provérbios diz que aquele que ganha almas é sábio. Eu frutifico também na vida de outras pessoas. Você já ganhou alguém para Cristo ao longo da tua vida? Você tem a alegria de dizer que você frutificou na vida de outra pessoa? Essa também é uma forma de frutos. E a terceira forma de frutos, irmãos, são as nossas obras. A igreja evangélica, há tempos atrás, eu ia dizer séculos, mas séculos atrás,
Quando a Igreja Católica rompeu, a Igreja Evangélica rompeu com a Igreja Católica, foi o que aconteceu. Tudo que era católico, a Igreja Evangélica quis eliminar. E naquela época a Igreja Católica pregava a salvação pelas obras. Você fazia boas obras, então você merecia a salvação. A Igreja Evangélica foi para outro extremo. Só precisamos da fé. Só precisamos da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. É verdade. Mas Jesus disse, para que vejam as tuas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. E o que é boa obra? Só dar esmola? Só ajudar os pobres e necessitados? Também. Mas boa obra é tudo que você fizer a partir do dia que você nasceu de novo. Você nasceu de novo e você começa a praticar coisas que glorificam a Deus, coisas que honram a Deus. Isso se chama boas obras. Tudo que nós fizermos a partir do momento que formos salvos é considerado por Deus como boas obras. Se eu sirvo o meu irmão, é boa obra. Se eu visito o meu irmão, é boa obra. Se eu ligo para alguém para dar um conselho, é boa obra. Se eu discipulo, se eu lidero, se eu canto, se eu prego, se eu estou numa sala de aula, se eu estou na rua, onde eu estiver, tudo que eu fizer, se é para a glória de Deus, não para a minha glória, porque tem muita gente fazendo boa obra para a sua própria glória, e isso vai ser eliminado, queimado. Mas se o que eu estou fazendo é para a glória de Deus, ajudando as pessoas, servindo as pessoas, amando as pessoas, isso é boas obras. O fruto está aparecendo. Vou repetir, fruto do Espírito, fruto de almas e nossas boas obras. Nenhum crente pode só ter folhas, porque senão você é igual ao judaísmo. Eu vou ser igual ao judaísmo. Uma boa aparência. Por fora, muitas folhas. E uma árvore com muitas folhas é bonito. Muito verde. Bonito. Mas não alimenta. Não alimenta o coração de Deus. O coração de Deus é alimentado com figos. E sabe qual é o significado? Casa de figos. A figueira não deu figos para Jesus, mas em Betânia ele tinha figos para alimentar o seu coração. De maneira simbólica que eu estou dizendo, Jesus não foi lá comer doce de figo com Maria, Marta e Lázaro. Mas quando Jesus chegava lá, que Maria sentava aos pés dele, ele dizia, achei o figo que eu estava procurando. Era isso que eu queria encontrar lá no templo em Jerusalém. E eu não encontrei. O que eu encontrei em Jerusalém foi religiosidade. O que eu encontrei em Jerusalém foi gente negociando, lucrando com o meu nome. E hoje o mercado gospel é um mercado lucrativo, gente. Tem gente rica lucrando com o mercado gospel. Se vende de tudo hoje. Se lucra através do Evangelho. E Jesus está dizendo, é uma figueira só com folhas. Não tem fruto. Essa igreja tem que ser um lugar onde Jesus quer estar. Olha para mim. Eu não estou pressupondo que Jesus está aqui, não. Porque pressupor é arrogância. Deixa eu explicar melhor. As pessoas já têm por certo. Não, Jesus está lá. É uma igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele não disse que estaria? Não, Jesus está lá. Eu não posso, queridos, pressupor isso. A gente estava orando ali em cima, antes de começar o culto. E uma das coisas que eu disse para Jesus, Jesus, o pessoal está lá na frente ensaiando, as canções foram escolhidas. Vamos ter um momento de oração. Eu vou ministrar a palavra. Vai ter apelo. Mas Jesus,
É o que você quer receber hoje isso? Você está aprovando? Você está satisfeito com o que nós estamos fazendo? Ou é apenas um ajuntamento de gente religiosa que pressupõe que ele está gostando sem ele estar? Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas de alguém que tinha certeza que tinha feito um prato que você estava se deliciando e você por dentro comendo a pulso só por educação. Alguém aqui já viveu essa experiência? A pessoa achando que estava arrasando. Não, ele vai gostar. O pastor vai gostar de arroz com piqui. Piqui é uma delícia. Eu morei lá em Brasília e tem muito arroz com piqui. Gente, o cheiro de piqui para mim é horrível. Para mim. Sou nordestino, né? O pessoal de lá gosta muito de piqui. Deve ter alguns aqui que gostam de piqui também. Mas imagina alguém preparando um prato dizendo, eu vou agradar o pastor Marcos, vou fazer um arroz com um monte de piqui dentro. Ele vai gostar. Mas a pessoa não me perguntou. Ela pressupôs que eu gostaria. Entende a diferença? Entende a diferença? Quando alguém chega assim e diz, pastor, vou te convidar para ir lá para casa. O que é que você quer comer? Aí é outra coisa. A pessoa não está pressupondo, ela vai em cima do meu desejo. Olha para mim, e eu estou encerrando. Jesus é assim, meus irmãos. Você não pressupõe que no nosso ajuntamento aqui, Jesus está gostando de tudo isso. Quem disse que Ele está? Estamos sendo arrogantes? Eu tenho que perguntar a Ele. Eu acho bem interessante, sabe por quê? Porque geralmente o culto é preparado para nós, não para Deus. Não cantaram aquela música que eu gosto tanto. Pastor, já tem 3 domingos que você não canta aquela música. Eu vou cantar para você ou vou cantar para Jesus? Mas não tem problema da gente gostar não, tá? Das músicas. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós temos que preocupar com o que Ele quer receber. Porque em Betânia foi assim, com Maria. Com Marta não. Com Maria. Com Maria, Jesus disse, o que é que você quer receber, Jesus? Jesus disse, eu quero receber atenção. Não é porque eu estou carente não, viu, Maria? É mais por você do que por mim. Você vai ser mais beneficiada, você vai ser mais abençoada do que eu mesmo. Porque eu já sou abençoado, eu já sou Deus, eu já sou suprido, eu já sou pleno, eu já estou totalmente autossuficiente, autoexistente. Mas Maria, o que eu quero receber de você é atenção e relacionamento. E eu encerro aqui, queridos, dizendo o seguinte, não trate Jesus como se ele fosse uma pessoa normal e comum. A gente já se acostumou com Deus, irmãos, essa é a realidade. E eu digo isso porque eu estou já na igreja há tantos anos. Quero confessar aqui meus pecados a vocês. Quantas vezes eu já apertei o botão piloto automático, no louvor, na adoração, às vezes até ministrando. Eu ministro louvor desde meus 18 anos de idade. Que eu toco e ministro louvor. Quantas vezes eu já apertei o botão aqui, piloto automático. Não, se eu cantar essa música, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós estamos assim, pressupondo as coisas, tornando Jesus comum. E hoje de manhã, eu aproveitei até para falar, para os maridos, para as esposas. Trate seu cônjuge como alguém especial. É uma tragédia quando a gente honra mais os de fora do que o nosso próprio cônjuge. Isso é vergonhoso.
Isso é vergonhoso, irmãos. Porque quem vai conosco até o fim é o nosso cônjuge. Não estou falando nem dos filhos, viu? Os filhos são preciosos, amamos nossos filhos, mas eles criarão asas, viu? Seu bebezinho aí lindo, né? Flávio, um dia ela vai crescer e vai casar, já sabe? Mas quem fica? A Larissa, véia. É ela que vai ficar. A Aurora vai casar, vai ter sua família. E às vezes a gente torna comum, banal, desprezamos os tesouros que o Senhor tem nos dado. E com Deus a gente faz isso também. Deus se torna comum, banal. Às vezes, queridos, eu acho que nós precisamos voltar a ter assombro pela presença de Deus. Nós precisamos de novo ter temor. Eu sei que a revolução da adoração foi algo maravilhoso, eu não sou contra, né? Eu estou na praia da adoração, pode me chamar de worshipero, o que for, eu sou mesmo, estou nem aí. Igual a irmã terça-feira, né, que disse, né, que Deus usa igrejas de parede preta. Eu olhei assim para trás. Depois eu explico o porquê da parede preta, tá? Uma vez aí eu explico. Mas assim, irmãos, às vezes a gente torna comum as coisas. Eu lembro quando eu ouvi Antônio Cirilo, Santa Geração, Adoração 3, Adoração Íntima, parece. Não, é um que tem o tabernáculo e o fogo descendo, né, na capa. E eu vi Antônio Cirilo cantando: Jesus, eu quero calçar os teus sapatos, eu quero vestir a tua camisa, eu quero lá. E eu achei aquilo, nossa, que intimidade. Calçar os sapatos de Jesus, vestir a camisa de Jesus. Ele é meu papai, eu sou o filhinho dele, olha que coisa linda. E é verdade, é. Mas isso pode causar em algumas pessoas, sabe o quê? Um sentimento que Jesus é um ser humano igual a nós. Que ele está no mesmo nível que a gente. Ei, ele não está no mesmo nível que a gente. Ao mesmo tempo que ele é o Deus Emanuel, perto e presente, ele é o Deus onipotente, todo-poderoso. Amém? Ele é transcendente, ele é imanente. As duas coisas. Eu não posso reduzir o Senhor à minha vida comum. Ele continua sendo Deus. Eu preciso respeitá-lo e amá-lo. Amém, irmãos? Eu acho que isso que eu falei é suficiente. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Põe a mão em seu coração. Eu queria que você repetisse comigo essa oração. Que não seja uma oração repetida apenas, mas faça as minhas palavras, as tuas palavras. Diga: Jesus, eu quero ser Betânia. Eu quero ser esse lugar onde, além do Senhor ser bem-vindo, bem recebido, reconhecido, amado, celebrado, mas eu quero também que o desejo que há no teu coração por comunhão, por intimidade, por relacionamento, eu quero que o Senhor encontre em mim. Que eu seja essa Betânia. Diga: que a minha casa seja esse ambiente. Que essa igreja seja esse ambiente. Diga: nos livre, Senhor, da arrogância, da pressuposição de que o Senhor está aqui e está se agradando com tudo. Diga: eu quero perguntar se o Senhor realmente está satisfeito com o que estamos te oferecendo. Deixa eu orar por você agora, meu irmão. Senhor, nós queremos sempre ter essa preocupação
se Tu estás recebendo as nossas vidas como frutos, não apenas uma árvore cheia de folhas, mas uma árvore cheia de folhas e de frutos. Nós oramos nessa hora, Senhor, nos livre da arrogância religiosa, de acharmos que nós somos os únicos, que nós somos os detentores da unção, do mover, que só aqui o Senhor se move, que só nessa igreja. Nos livre, Senhor, nos livre dessa arrogância. Nós sempre queremos voltar e perguntar: Senhor, estás gostando? Senhor, estás satisfeito? Era isso que Tu querias receber? Lugar de adoração. Nós queremos ser como Maria de Betânia, porque ela se preocupou não apenas de sentar aos pés de Jesus, mas de continuar sentada, sem pressa, sem afobação, sem querer usar o Senhor para obter respostas, vitórias, bênçãos, milagres. Maria queria ser uma discípula, e eu oro por isso nessa hora. Nós queremos sentar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, só pelo prazer, só pelo prazer de estar na Tua presença, só pelo prazer da Tua companhia. Diga a Ele isso. Só por Ti mesmo, Senhor. Não pelo que você faz, mas pelo que você é. Pelo que você é. Eu não quero Te usar para minhas vontades serem feitas, para os meus caprichos e desejos. Eu quero, Senhor, Te valorizar, Te honrar. Fale para o Senhor isso, meu irmão. Fale isso para Jesus. E eu vou encerrar. Quem quiser vir aqui à frente, a gente vai orar por você. Se você quer receber oração por essa palavra, se você sente que precisa